Olá, meu nome é Douglas e hoje vou falar sobre o grande e terrível dia do Senhor, porque isso é algo que já está escrito, que vai acontecer mesmo. Então, as pessoas hoje têm que saber disso e têm que saber porque isso é algo certo a acontecer. Não vai deixar de acontecer, vai acontecer mesmo. Já está confirmado, já está escrito, já está profetizado para acontecer. Então, o grande e terrível dia do Senhor é algo que não existe no seu calendário. Por exemplo, se na sua casa hoje você tem o calendário do ano de 2021, que é esse ano que estamos, se você tem esse calendário, você não tem nele uma data específica para o grande e terrível dia do Senhor. Existe lá a data da confraternização universal, que é dia 1º de janeiro. Tem lá a data do carnaval, a data do dia da Páscoa, a data do dia do Natal, enfim, a data do dia da independência, do dia da proclamação da República, enfim, vários dias ali marcados no calendário que você tem. Mas o dia do Senhor não tem dia marcado por ninguém, porque nem a você nem a mim compete saber essas datas que o Deus Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, esse dia, ele pode até ter falado por boca dos seus profetas em profecias, mas nem mesmo as profecias especificam o dia, a hora, o ano, o mês. Não especifica nada, só diz que vai acontecer. Então, dá para se concluir que o grande e terrível dia do Senhor é algo certo, mas acontecerá de forma repentina, sem ninguém estar esperando. Ou seja, esse é um dia que vai pegar todas as pessoas de surpresa. Porque quando você tem lá no seu calendário o dia 7 de setembro, por exemplo, você já se programa para aquela data. Assim também é o dia do Natal, 25 de dezembro. Você se programa para aquela data. Mas, como não existe uma data específica para o grande e terrível dia do Senhor, não tem como a humanidade se preparar para isso. Por isso, hoje serão pegos de surpresa. A única coisa que temos são as profecias a respeito desse dia. Foram várias, ditas ao longo da história, porque Deus preparou esse dia, e Ele falou sobre esse dia, pela boca dos seus profetas. Então, Ele avisou com antecedência que esse dia iria acontecer. Mas dá para se entender que a maioria das pessoas hoje está por fora desse dia. Porque a maioria das pessoas prefere ficar mais amiga dos prazeres do que amigo de Deus. Não querem saber. Eles agem com rejeição a isso, com indiferença. Eles não estão nem aí para esse dia. Eles querem curtir a vida intensamente nesse mundo, com as coisas terrenas, com os negócios dessa vida. Querem ficar amando ao mundo e as coisas que nele estão. Querem essas coisas. E não querem saber de nada referente a Deus ou ao seu Filho, que é o Senhor Jesus. Não querem saber. Então, quando esse dia acontecer, eles serão pegos de surpresa. É assim que está escrito. Então, é importante falar sobre esse assunto, porque esse é um dia que vai acontecer mesmo. Então eu vou ler aqui alguns textos que falam sobre a questão do grande e terrível dia do Senhor, para você ver que isso foi falado muitas vezes e foi escrito para a nossa própria advertência. Deus está advertindo a humanidade sobre esse dia. Mas, infelizmente, a maioria hoje não se despertou para essa realidade, para a realidade desse dia. Então eu vou ler aqui o primeiro texto que está aqui no livro do profeta Joel. E está escrito assim.
Deixa eu achar aqui. Está escrito assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, na época de Joel, Deus chamou esse homem e falou pela boca dele que esse dia, que esse grande dia do Senhor iria acontecer. E iria acontecer algumas coisas antes desse dia. E é isso que ele fala aqui, ó. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então esse dia virá mesmo. Isso já está profetizado. E as pessoas hoje têm que se conscientizar disso, as pessoas têm que ser avisadas disso. As pessoas têm que entender que esse dia é inevitável. Ele virá mesmo. O grande e terrível dia do Senhor virá sobre toda a face da terra. Essa é a realidade. Então, o segundo texto que eu vou ler aqui está aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Deixa eu achar aqui. Em Atos dos Apóstolos também está escrito sobre esse dia. Aqui achei o texto. Está escrito assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, é praticamente uma repetição do que Joel disse naquela época, na época dele, em que ele estava vivo, pelo qual Deus falou pela boca dele sobre o grande e terrível dia do Senhor. Aqui agora quem está falando é Pedro, mas alguns séculos depois. Então, ele fala aqui para as pessoas que estão ouvindo ali, ele fala o seguinte, ó: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Mais uma vez aqui ele está trazendo a memória para aquelas pessoas que estão ali presentes, que o grande e glorioso dia do Senhor vai vir sim. Então ele está confirmando o que Joel disse lá, aqui para essas pessoas. Ele está confirmando, porque Pedro já sabia disso. E aquelas pessoas que estão ouvindo ali também, com certeza, se lembraram, quando Pedro falou que se lembravam da profecia que Joel disse lá, porque eles sabiam dessa profecia. Então, ele só está aqui repetindo aquilo que o próprio Joel disse em sua época, o profeta Joel. Então, ele está falando bem claro aqui: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, é mais uma prova de que esse dia, sim, virá sobre toda a humanidade que estiver viva na época. É um dia grande e glorioso do Senhor. Então, isso é um fato real que vai acontecer mesmo, literalmente. Pode acreditar. Mais um texto que eu vou ler está aqui no livro de Apocalipse, de João. Deixa eu achar aqui o texto. Apocalipse, aqui. Então, eu já li aqui dois textos falando sobre o grande e terrível dia do Senhor. Mas o que vai acontecer nesse dia? Quais são as coisas que vão acontecer nesse grande e terrível dia do Senhor? Esse texto que eu vou ler aqui agora, de Apocalipse, vai falar claramente as coisas que vão acontecer nesse dia. Então eu vou ler aqui, ó. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre
se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, essas são as coisas que vão acontecer no grande e terrível dia do Senhor. É o sexto selo sendo aberto e essas coisas acontecendo em toda a face da terra, na área continental, nos mares, enfim. É isso que vai acontecer. Mas não existe uma data específica para isso. Isso vai acontecer praticamente de surpresa, de forma repentina, sem ninguém estar esperando. Essa é a realidade. Então é isso exatamente que vai acontecer. Já está descrito aqui, já está profetizado, já está revelado o que vai acontecer. Não há dúvida disso. E é isso que vai acontecer literalmente. Então, eu vou ler aqui mais um texto aqui que está no livro do profeta Malaquias. Mais um profeta aqui falando a respeito desse dia. Deixa eu achar o texto aqui. Livro do profeta Malaquias. Está escrito assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Esse dia que vem, que ele está falando aqui, é o grande e terrível dia do Senhor, como Joel já profetizou. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará. Esse dia que vem os abrasará, os consumirá. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, ele já preparou esse dia, já está preparado. Não tem data específica, mas já está preparado. E vai acontecer essas coisas. Claramente aqui nós podemos ver isso. Deus falando pela boca do profeta Malaquias as coisas que vão acontecer nesse dia. É assim que acontecerá literalmente. Então, já está escrito isso, para que as pessoas hoje saibam que haverá sim um grande e terrível dia do Senhor, e que esse dia vem, ele vai chegar. Pode esperar que ele vai chegar. Pode ser, talvez não seja na nossa época, mas com certeza esse dia virá sem dúvida alguma. É inevitável isso. A profecia desse dia vai se cumprir literalmente. Então eu vou ler aqui o último texto, mais um profeta que falando aqui no livro do profeta Sofonias. Deixa eu achar o texto aqui. No livro do profeta Sofonias. Aqui achei. Então, eu vou ler aqui o último texto aqui que está no livro do profeta Sofonias. Aqui, Sofonias, também um profeta, falando, Deus falando pela boca dele, falando sobre o grande e terrível dia do Senhor. Algumas coisas que vão acontecer nesse dia. Então, está escrito assim: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação,
dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia entre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Então, termina aqui as palavras de Sofonia a respeito do grande e terrível dia do Senhor. É assim que acontecerá. Então, nesse dia, os poderosos irão chorar. Eles terão medo. E é assim que acontecerá. Está descrito aqui claramente como acontecerá nesse dia grande e terrível. Ele virá de forma repentina, sem dar prévio aviso para ninguém, para pegar todos de surpresa. Essa é a realidade. Então, os textos que eu li aqui foram para falar sobre o grande e terrível dia do Senhor, que literalmente acontecerá em toda a terra. Esse é um fato que nós devemos entender, nós devemos estar alertas, porque o nosso Deus e Pai nos avisou sobre isso. Pela boca dos seus profetas, Ele nos avisou todos. Claro que nem todos dão valor a isso. Pelo contrário, muitos ignoram isso, não querem saber. Mas ninguém poderá dizer que Deus não avisou sobre esse grande e terrível dia. Ele avisou sim. E esses textos que eu li aqui falam exatamente sobre isso, para esclarecer as pessoas, para deixar as pessoas para deixar as pessoas conscientes de que esse dia irá acontecer sim. E de nenhum modo as pessoas escaparão desse dia. Ninguém vai escapar. Não adianta fugir, se esconder, morrer. Não adianta. Esse dia que é o grande e terrível dia do Senhor, vai acontecer com todas as pessoas que estiverem vivas naquele dia. Essa é a realidade do que está escrito. Eu só li aqui o que está escrito. Simplesmente assim. Então eu espero que todos entendam isso, porque isso é uma palavra já profetizada que vai acontecer mesmo. Então eu espero que todos entendam isso sim. Valeu!